das coisas que você fala, e é uma das coisas que apareceram já aqui no Design em Camadas também, que tem em comum. Então, na hora da gente definir o tema, né, a gente foi discutindo e achou esse denominador comum, que é como é que a gente, né, a questão dos processos e de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente aprende. E aí hoje a gente tem uma biblioteca vasta, seja de livro, palestra online, saudades de um evento presencial também, mas de como é que a gente adquire esse conhecimento nesse campo mais de aprendizado, e o desafio de levar isso para o dia a dia, e o tanto de tapa na cara que a gente leva, o tanto de derrapada que a gente dá, né? Então, assim, até para começar, desmistificar essa questão da palavra processo, porque, pelo menos por aqui, quando eu escuto a palavra processo, né, já causa aquele calafrio, assim. Nossa, fala de processo, ai meu Deus, é como se fosse, assim, sei lá, tirar a mãe da forca, né? E aí o que a gente vê são outras palavras sendo utilizadas para colocar o processo ali de um jeito mais de boa, assim, na rotina das pessoas, né? Cara, isso é a maior verdade. Às vezes a gente estuda a teoria e a gente vê, assim, qual é o estado da arte do design, quais são o conjunto de passos que a gente precisa fazer, e na teoria é tudo muito bonito, né? Você vai seguir uma série de etapas, uma série de passos, e processo é isso, é você seguir uma série de atividades para você atingir um determinado objetivo, e você tenta fazer tudo ali como reza a cartilha. Às vezes a empresa não tem uma cultura que vai receber isso muito bem, ou porque as pessoas não têm tempo para se dedicar a isso, ou porque as prioridades são outras, ou porque o orçamento está curto. Então, o design, ele é um jogo de você entender as pessoas, entender o cenário da empresa e se adaptar o tempo inteiro, né? Então, você precisa ganhar repertório, você precisa praticar várias teorias diferentes, de várias formas diferentes, para aos poucos você pensar, cara, se eu tiver nesse momento, com esse prazo aqui, com esse conjunto de pessoas, qual que é a melhor ferramenta que eu posso usar? E você poder adaptar e utilizar para atingir um objetivo, né? Então não precisa necessariamente seguir regras escritas em pedras. Pelo menos essa é a minha visão. Dá para adaptar tudo. Para mim faz muito sentido, e até em mentorias e para o meu próprio time, assim, a gente conversa muito sobre isso. Qual que vai ser o nosso plano? Qual que vai ser o nosso norte? Qual que vai ser o objetivo? O que que a gente quer resolver? Sabe? Então, assim, o entendimento deixou claro quais são os problemas que a gente tem, sabe? Às vezes a gente vai descobrir trocentos problemas e não dá para resolver todos de uma vez. Não escuta as pessoas, não coloca a pessoa, né, o usuário no centro do produto, não faz tal coisa, não faz tal coisa. Às vezes a lista é infinita. Então, por onde você começa, sabe? Então, por isso a questão de saber criar um plano e saber priorizar é outra coisa crucial também, sabe? E aí é uma coisa que pode ser de dentro para fora. A pessoa pode chegar com a proposta dela, mas sempre abrindo para colaboração, porque, igual você falou, é a questão do time entender também, sabe? E o time sempre está alinhado com o porquê que as coisas estão acontecendo daquele jeito. Cara, você acabou de falar de priorização e do time entender. Olha só como às vezes as coisas são injustas, né? Eu já vi muitos profissionais falando mal dos líderes ou falando mal das empresas, falando o seguinte: olha, aqui a gente não tem processo bem definido, aqui a gente não tem como entrevistar os usuários, aqui a gente não tem isso, aqui a gente não tem aquilo. Mas se você for pegar a lista de todas as coisas perfeitas para você fazer, para você seguir um processo perfeito, o UX da teoria que a gente tanto fala, você vai ver que você precisaria de pelo menos um batalhão de pessoas para conseguir executar tudo. Às vezes você não tem esse tanto de pessoas. E priorizar, olha, vai ficar uma dica aqui para vocês guardarem para a live, hein? Dá até para fazer uma hashtag disso. Priorizar não é você decidir o que você vai fazer. Priorizar é você escolher o que não vai fazer. E as pessoas vão Sim. te cobrar por isso. Poxa, mas por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Por que não tem aquilo? Por que não tem aquilo? Sendo que tudo é muito óbvio e necessário. É porque eu precisei priorizar, porque com os recursos que eu tenho, com o orçamento que eu tenho, o tempo que eu tenho, eu conseguia fazer isso. Eu tive que escolher o que gera o maior impacto aqui, com o menor esforço possível, para entregar o máximo possível com o que eu tenho. Então, o priorizar foi você escolher isso e abrir mão de todas as outras coisas. E dói. É difícil Dói. priorizar. É Nossa, dói difícil muito. porque você sabe, cara, eu vou ser julgado por isso, o time não vai entender isso. Então, cara, é muito importante você aprender a lidar com essas coisas, porque é normal, é o nosso dia a dia mesmo, né? Então, antes eu ficava frustrado pra caramba, Léo, falar a verdade. Eu tentava aplicar a técnica e, cara, não conseguia apoio, não conseguia patrocínio, eu ficava pensando, será que isso é pessoal? Será que o cara que não gosta de mim, não gosta do meu trabalho? Não é possível, por que ele não patrocina esse projeto?
né? E, na verdade, quando você vai ver, é que esses problemas e desafios entre pessoas, eles são a base do nosso trabalho. É saber Sim. lidar com isso que faz da gente um bom profissional. Então, parar de levar isso para lá, isso mudou minha vida, tá? Isso aconteceu comigo lá para 2012, 2013, eu acho. Foi um momento que eu falei assim, cara, não é possível, eu ficava estressado com o trabalho, e falava, cara, as coisas não dão certo, por que eu tento aplicar essas coisas e não funciona, não ganho patrocínio? Até que eu cheguei e falei, cara, não é pessoal. O meu trabalho é lidar com isso. O meu trabalho é descobrir como eu consigo convencer essa pessoa, como ganhar a confiança dessa pessoa, como amadurecer esse processo. O meu trabalho é esse. Então, eu comecei a lidar como meu dia a dia e não como problema e estresse para levar para casa. Isso mudou tudo, cara. Tipo, minha mente, bluff, eu nunca mais levei esse tipo de É estresse muito para bom. casa, que é a base do nosso trabalho mesmo. Muito. E, cara, tem um TEDx que eu acho incrível. Ele é de um britânico, falando exatamente como é que ele formulou esse raciocínio na cabeça dele de não levar para o lado pessoal, né? De como não levar para o lado pessoal. E aí ele foi contando a história dele, e aí uma das coisas que ele falou assim, para eu praticar de como não levar as coisas para o lado pessoal, ele decidiu virar juiz de futebol. Porque ele falou assim, eu vou ser xingado o tempo inteiro, mas as pessoas não me conhecem. Então, assim, o cara tá na arquibancada xingando a minha mãe, mas ele nem sabe quem ela é, ele nem sabe quem eu sou. E o que ele tá fazendo é questionar das minhas decisões. Então, peraí, ele tá questionando a minha decisão. Mas a minha decisão, eu sei que eu tomei. E aí eu posso ter dois rumos. É pessoal? Não, não é. Não é pessoal. Tudo bem. É pessoal, no caso do nosso trabalho, às vezes pode ser pessoal. Às vezes pode ser que a pessoa não tá sendo um sponsor ou não te ouvindo do jeito que você acredita, porque às vezes rolou alguma coisa ali no ambiente de trabalho, às vezes uma conversa que foi mal interpretada e acabou indo para o lado pessoal. Então, de novo, aí a gente, né, soft skill entrando, né, sempre presente e onipresente, que é, cara, chama a pessoa, bora ouvir, e por isso que ter essa cultura de feedback que a gente sempre fala, né, de criar essa cultura de feedback dentro do time para receber essas coisas e também poder dar é muito importante, assim, porque aí a gente acaba descobrindo o seguinte, tá, não vou levar para o lado pessoal, então não, às vezes é pessoal, às vezes está rolando uma trava aqui, porque o desenvolvedor achou que eu fui muito arrogante na hora de fazer o handoff, na hora de passar o insumo do trabalho dele para ele. Vou dar um exemplo prático disso. Você chega e fala, olha, a gente precisa mudar esse componente select box aqui para um checkbox. Aí você solta assim, cara, os usuários não conseguem usar isso, está muito difícil de usar. Só que, poxa, você está falando isso para o cara que construiu a parada. Ele vai achar que foi pessoal, às vezes. Ele vai falar, pô, tá falando mal de mim, do meu trabalho? Quem pensa que é para falar mal? Sendo que você só queria ajudar, só que é mal interpretado, né? Exatamente. E às vezes ele levou para o pessoal, nem é para o pessoal, e às vezes, se vocês têm essa abertura dentro do time, falou assim, cara, não foi pessoal, tá tudo certo, sabe? Você quer conversar e pensar numa outra solução? Beleza, porque a gente tem esse cenário, as pessoas não estão conseguindo utilizar esse componente. A gente pode testar esse, pode testar outro, e aí entra a questão da escutativa também, é muito importante dentro disso. É crucial a gente conseguir escutar as pessoas que estão à nossa volta, porque, de novo, essa é a base do entendimento que a gente vai ter para ter informações reais na nossa mão para tomar decisão. Antes de entrar nessa questão de tomada de decisão, eu estava pensando aqui, assim, a gente falou, e aí já indo para um ponto mais prático, né? Eu queria saber para você o que você leva em consideração, por exemplo, na hora de começar um projeto? O que passa pela sua cabeça? Como é que você se planeja? Quais são as preocupações que você tem? Que você fala assim, cara, no meu radar tá isso aqui, pelo menos para começar. Vamos lá, boa, excelente pergunta. E é legal você ter isso. Pelo menos eu comecei a usar um modelo de análise de situação que eu venho usando a minha vida inteira, quase um framework, né? É uma biblioteca, é algo que eu sempre uso, é algo que eu ensino para os meus alunos, é algo que eu aplico em qualquer projeto que eu tenho que trabalhar. Que é o seguinte, eu sempre penso em 5 coisas que para mim são extremamente importantes. E vai, de novo, desde projetos gigantescos até um whiteboard challenge, aquelas, por exemplo, se alguém tiver que você passar numa entrevista, tiver que fazer um design ali no quadro branco, eu uso sempre os mesmos 5 passos. Os mesmos 5 passos, cara. Primeiro, entender qual que é o objetivo de negócio. Isso para mim não pode faltar nunca, Léo. Pode ser que a pessoa me peça para trocar uma cor de um checkbox, pode ser que ela me peça para criar um novo serviço de crédito numa financeira. Não importa. Qual é o objetivo de negócio? A primeira coisa, eu tenho que entender por que a empresa está querendo criar esse novo produto. Isso é muito importante, porque é entendendo esse objetivo que lá na frente, depois que o meu design estiver pronto, eu vou conseguir verificar, será que eu consegui atingir aquele objetivo? Porque eu vou ser cobrado por isso. Uma coisa é alguém chegar e te falar, cara, faz uma telinha bonita.
Você chegou e fez a telinha e o cara falou que tá feia, você se ferrou. E é muito subjetivo. Agora, se Total. tem um objetivo de negócio, você projeta um produto, uma parte de um produto, uma funcionalidade, e você atinge esse objetivo, isso é inquestionável. Não importa se ficou bonito ou se ficou feio, claro que importa, porque isso vai ter a estética, ela vai ter sua responsabilidade ali dentro do design final. Com Mas o que certeza. importa mais é o resultado ali, beleza? Então, primeira coisa, objetivo de negócio. Não dá para começar sem conversar sobre isso, e é por isso que a gente estuda métricas, a gente estuda até as metodologias ágeis para você entender como que funciona a criação de um produto dentro da empresa. Primeiro, você tem que trabalhar com estratégia. Então, a primeira coisa é entender o objetivo de negócio. Segundo ponto para mim, entender os objetivos dos usuários. Quem vai usar esse produto? Onde é que ele está querendo chegar? É aí que a gente pode usar várias ferramentas. Usa persona, usa jornada de usuário, usa Service Blueprint. Não precisa usar nenhuma delas necessariamente, mas você tem que usar aquela que melhor se encaixa naquele momento para você entender o que o usuário precisa. No fim das contas, entender o que o usuário precisa, não importa qual ferramenta você usou. Se for um mapa da empatia, não importa. Você tem que entender o que o usuário precisa. Então, ó, de novo, entender o objetivo de negócio, bem simples, tem várias formas de fazer isso. Entender o objetivo dos usuários, bem simples, tem várias formas de fazer isso. Então, olha só, isso não muda para mim. Eu posso trocar todas as técnicas, se é design sprint, se é duplo diamante, se é design thinking, não importa, mas esses dois elementos sempre estão lá. Terceiro, priorização, porque vai surgir um monte de ideia. Quando a gente for ver objetivo de negócio, vai ter um monte de objetivo. Quando for ver necessidade de usuário, vai ter um monte de necessidade. A gente vai pensar em um monte de soluções possíveis. Vai ser app, vai ser site, vai ser feature daquilo, vai ser formulário para aquilo, vai ser um monte de possibilidades e essa priorização da melhor alternativa de solução precisa existir. Depois, o que a gente mais conhece, mais simples, né? Que é você prototipar e testar se aquela alternativa de solução realmente endereça os objetivos e, por fim, medir. Então, objetivo de negócio, objetivo de usuário, priorizar, prototipar e medir se aquela sua solução realmente está gerando resultado. Eu nunca esqueço desses 5 pontos. Se algum projeto, se você conversar comigo e me perguntar qualquer um deles, eu vou saber responder. Eu não sigo sem dominar os 5. Muito bom. Vou tentar fazer um mashup com isso que você falou, que aí no caso da vida real, que eu vejo, primeiro, eu vejo isso, esses passos que você acabou de descrever como um ciclo. Então, assim, e por que um ciclo? Porque o nosso trabalho dentro, seja com produto, seja aplicando, sendo um UX designer, o nosso jogo é muito a longo prazo, sabe? Eu sempre trago a questão do jogo infinito lá que o Simon Sinek fala. Né? Não é sobre ficar cruzando uma linha de chegada e derrotar um competidor ou você ter essa situação de é tudo uma competição. Não, sabe? Se você acha que você está competindo com alguém, seja no seu trabalho, seja qualquer coisa, cara, abaixa esse fogo da competição, assim, sabe? Porque senão, primeiro, você não vai conseguir gerar todos os resultados que você poderia gerar, por exemplo, trabalhando em equipe, sabe? Nenhuma equipe quer alguém, um competitivo em tempo integral, sabe? O time pode ser competitivo, mas competitivo em relação ao resultado, sabe? E aí, para mim, é muito mais determinação que competição. Então, é realmente saber esse raciocínio de estamos jogando um jogo infinito. Então, assim, como é que a gente se melhora a cada ciclo, sabe? Então, muito provavelmente, quando você fazer esse ciclo a primeira vez, e aí eu queria saber de você, quando você começou a seguir esses passos, né? Aonde que doeu mais, aonde que foi mais tranquilo, aonde que você virou e falou assim, putz, isso aqui, pô, achei que ia dar certo, não deu certo, porque essa questão dos ciclos, quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai melhorando, e a questão do processo é a mesma coisa que eu enxergo. É você não estar apegado ao seu modo de trabalho está escrito em pedra, sabe? Do tipo, olha, não, o meu processo, a gente brincou de Deus, escreveu numa pedra, mandou para o Moisés e está tudo certo, posso descansar. Sempre vai ter melhoria para ver. Então, assim, essa questão do jogo infinito. E segundo, é de como é que essa questão do ciclo fica claro para as pessoas. E de que a cada ciclo você pode ter situações ali com seu time, né? Como, por exemplo, ao final de cada ciclo, você ter uma retrospectiva em conjunto, ou até mesmo fazer uma retro pessoal de virar e falar assim, pô, consegui chegar no quinto passo. E o meu monitoramento, no caso de produto, o seu produto, né, se você quiser manter ele vivo, ou até criar um novo para matar um antigo, você precisa de monitoramento, você precisa de dados, você precisa de informações reais para tomar uma decisão para girar isso de novo. Então, para mim, o grande desafio do mundo real é como é que você coloca isso de uma forma que é contínua, assim. Olha, o primeiro ponto que eu gosto sempre de falar com quem eu converso é que produtos
nunca acabam. Esse jogo infinito que você cita, ele tem muito a ver com produto, gestão de produto e você trabalhar com foco no produto. O produto, ele nunca acaba. Se fosse assim, você imagina, times como o Airbnb, por exemplo, o Airbnb está pronto, posso usar o aplicativo, está pronto. O Nubank está pronto, mas por que eles têm times de designers e desenvolvedores lá melhorando isso o tempo inteiro, né? O produto, ele nunca vai ficar pronto. Não adianta. Então, até quando você vai fazer freela, Léo, rola muito isso, né? Que às vezes o cliente chega, quanto que custa para você fazer um aplicativo completo disso aqui? Não tem como fazer um aplicativo completo disso daqui. Ele nunca vai ficar pronto, né? Então, a gente tem que entender a diferença do conceito de produto e projeto. Então, projeto, Exato. aí é outra coisa. Projeto aí já é um esforço finito. É um conjunto de coisas que você vai fazer, é um esforço finito para atingir um determinado objetivo. Então, a primeira coisa é você entender que você precisa quebrar os seus produtos em pequenos projetos. O jogo infinito começa aí. Então, eu rodo esses 5 passos sempre para cada mini projeto. Pode ser um projeto lá para melhorar uma feature lá, por exemplo, no Nubank mudou agora a interface deles e às vezes tem uma solução nova lá de fidelidade, plano de fidelidade lá, de milhas, que eles chamam lá de recompensas, né? Então, um projetinho é implantar esse novo implantar essa nova solução. Então, para essa nova solução, você vai ter que entender o objetivo de negócio, o objetivo de usuário, priorizar diversas possibilidades de soluções que vai ter, prototipar, testar, ir lá e sempre medir se aquilo está gerando o resultado esperado. Porque se aquela nova coisa, aquele novo produto que você criar, ele não estiver dando retorno para a empresa, ele vai dar prejuízo. Se ele não estiver dando um retorno bom, ele vai estar dando um retorno ruim, porque você vai estar investindo em equipe, vai estar colocando gente. Isso custa, cara. Custa muito dinheiro. Né? Então, você precisa sempre estar mostrando que aquele resultado funciona. Dito isso, que a gente tem produto e projeto, e que a gente consegue quebrar esses projetos menores, a primeira coisa que eu vejo que é extremamente difícil, Léo, primeiro grande desafio, e que eu não tenho resposta pronta para ele, é como entender o objetivo de negócio. Isso não é fácil de jeito nenhum, porque às vezes quem está te pedindo o produto, ele tem uma crença muito forte, e ele vai chegar para você e vai falar, cara, eu quero essa nova funcionalidade aqui. Eu quero isso. Eu quero que meu time construa isso daqui. Cria um projeto para construir essa parada. Tá, mas por que você está construindo? Cara, porque eu sei que vai funcionar. Porque, cara, eu tive essa ideia e o competidor tal tá fazendo e eu quero fazer essa parada funcionar. Então, você tentar extrair, você tentar definir quais são os indicadores que vão te ajudar a monitorar se isso vai estar saudável ou não, se o retorno que ele está dando compensa o custo que ele está gerando, tudo isso é extremamente importante. Então, o primeiro desafio é você tentar entender o objetivo de negócio. Para mim, um dos piores desafios mais difíceis que tem é você conversar tanto com o freela quanto com qualquer gestor de empresa sobre o objetivo de negócio. É ótimo quando o líder chega e sabe pedir isso. Porque quando ele não sabe, aí você entra num trabalho de ajudar ele, também não é brigar com ele. Nossa, meu chefe nem sabe definir o objetivo do produto. Não é isso. É você sentar e ajudar ele a pensar como que isso vai gerar resultado. Na pior das hipóteses, você vai colocar ele para pensar, pô, será que isso vai dar resultado mesmo? Será que vale a pena mesmo fazer isso? E quando ele coloca para pensar, ele volta a pensar em alternativas de solução. Né? E, de novo, é um ciclo, né? Mas sem passar dessa etapa, eu não gosto de começar um projeto. Eu gosto de entender primeiro para onde ele vai. E para mim, esse eu acho que é o maior desafio de todos. Depois tem desafios menores, né? Preciso entender os usuários, onde eu recruto, com quem que eu tenho que falar. São desafios menores, né? Prototipação. Poxa, quanto tempo eu vou ter para fazer? Eu vou ter que fazer média, baixa fidelidade, alta. Porque às vezes você mostra uma baixa fidelidade para um patrocinador de projeto, para um C-level, né, um gestor, e ele vai olhar e falar, cara, não era isso que eu queria, isso que tá muito feio. Mas, poxa, mas você fez o rabisco lá só para testar o fluxo, e ele entendeu que era a versão final. Então você tem que saber lidar com diferentes pessoas. Então são vários mini desafiozinhos, mas para mim o maior é sair do ponto que você tem que entender bem o objetivo de negócio. É o principal e é o que a galera mais negligencia. Parte direto para a ideia, vai embora, e aí tudo desanda, né? Porque você não sabe nem onde você quer chegar, como é que você vai fazer um produto para depois provar que ele foi bom? Muito bom, exatamente. Assim, e uma das coisas hoje que mais pegam é design é uma área que a gente não faz nada sozinho. Então, por exemplo, para a gente poder começar entendendo o objetivo de negócio, a gente depende, no caso, pensando numa estrutura padrão ali, né? A gente vai depender dos stakeholders que já têm uma visão de negócio, uma visão de mercado, dependendo da hierarquia até privilegiada, porque eles estão, igual você falou, os C-levels, eles estão vendo o mercado com uma outra ótica, e é legal ter essa perspectiva, mas coletar as outras perspectivas também, né? Igual você falou, trazer a perspectiva do público, das pessoas que vão utilizar aquilo ali. Qual que é o problema que aquele grupo tem? E aí, uma coisa que eu vejo que é muito rica, mas também é muito desafiadora para um designer hoje, é você expandir a sua visão de não só estar orientado à entrega, a entrega é uma coisa que faz parte, mas qual o impacto que a sua entrega vai fazer dentro do sistema, do ecossistema que você está presente.
né, da sua empresa. Então, se a sua empresa hoje, né, no caso da Open, que tem lá empresas de crédito pessoal, qual que é o impacto que eles querem causar? O nosso impacto é aumentar o número de pessoas que chegam para pedir empréstimo, tá? Então, beleza. Como é que a gente vai atacar essa questão de que é um negócio que é importante para a empresa, mas ao mesmo tempo também, assim, as pessoas estão procurando esse tipo de alternativa hoje por quê? O que está acontecendo? Qual que é o problema delas? E como é que eu faço, né, esses dois caras estarem na mesa claros para todo mundo? Acho que essa, eu concordo com você que é a parte mais difícil, porque aí vão entrar a parte de pesquisa de um time de research, a parte de pesquisa também dos product managers, os reportes que eles trazem de mercado, toda uma visão de business, tem que entrar também a visão de tecnologia, porque aí a tecnologia vai olhar para tudo aquilo ali e falar assim, tá, isso é factível, isso não é factível. Às vezes fazer isso é demorado ou é caro, né? E aí quando a gente fala caro, entenda o seguinte, até para você que está aí dentro da sua empresa, quando alguém falar que alguma coisa é cara, é porque pega o salário de todo mundo da equipe e multiplica pelo tempo que esse povo vai ficar trabalhando aquilo ali. Aquilo ali é o tanto que a empresa está investindo em colocar aquilo no ar, colocar aquilo para o mercado e tudo mais. Então, se é caro, é porque às vezes esse esforço é muito grande para causar um impacto que às vezes no mercado a conta não fecha. E se a conta não fecha, é aquilo de novo que a gente falou, as pessoas, né, a empresa, os C-levels, o board não vai patrocinar esse tipo de projeto. Eles vão patrocinar tipos de projeto que conseguem mostrar que você consegue solucionar problemas, mas que você não vai precisar despender rios de dinheiro, muitas pessoas trabalhando por muito tempo. Por isso que projetos que propõem redesign de tudo do zero, normalmente são recusados por isso, porque você tem que mobilizar um exército gigante de pessoas para causar uma transformação que no final, às vezes o resultado não está tão claro do investimento. E é uma conversa que muitos designers desviam dela. Sim, e terceiriza a responsabilidade. Isso é o pior. Quando Isso é o eles pior. fogem, na verdade, eles estão. Existe uma das principais soft skills é a autorresponsabilidade. É você saber assumir que aquele pepino lá é seu. Então, Sim. quando você chega e simplesmente fala, não, é porque o meu chefe não patrocina, e aí lá na frente, beleza, foi ele que decidiu, ele ganha para isso. Você ainda está me ouvindo? Acho, não sei se caiu. Tá me ouvindo aqui ainda. Sim, tô Então, ouvindo, tô ouvindo. quando você terceiriza essa responsabilidade, você fala, cara, é porque o meu chefe não quis, você simplesmente deixa para lá, você está terceirizando o seu portfólio, porque, cara, se você faz um projeto bom e você pode falar, cara, foi eu que fiz isso, eu consegui atingir esse resultado, seu passo se valoriza no mercado. Então, se você deixa a responsabilidade lá com o seu chefe, você está terceirizando o seu futuro, automaticamente. Não é por Exatamente. ele, não é por ele. Você está terceirizando ali Exatamente. todo o repertório, toda a qualidade de trabalho que você podia estar gerando. Então, sempre que rola isso, você tem que, cara, assumir a responsabilidade, falar, Sim, cara, eu tô aqui para total. ajudar, para entregar a equipe, não é só jogar para depois, né? Autoresponsabilidade é extremamente importante. Exatamente. E aí, eu queria aprofundar naquele ponto que a gente falou lá atrás, que é o seguinte, né? E é o que muitas pessoas passam hoje. A pessoa que é nova, não só na área, mas está numa mudança. Inclusive, eu tenho algumas histórias para contar sobre isso, porque eu passei isso recentemente. Quando você é um novo na área, né? Seja um novo na empresa ou um novo naquela área, né? Você que acabou de chegar nesse universo de design de experiência ou do design, né, não só de experiência, mas de interface, de pesquisa e tudo mais. Como é que a gente poderia tratar melhor essa situação das pessoas que são novas na área, sabe? E outra coisa também, o que você enxerga assim, o que é esperado de postura para essa pessoa que é nova? Tá, nova em uma empresa ou nova na área mesmo? Tipo, júnior, acabei de cair no design de Vamos experiência do começar usuário. pelo júnior, depois a gente pega do da empresa. Que são Tá, coisas diferentes que eu acho que vale a pena a gente passar. tá, ó, pensando no júnior, cara, a gente conversou muito papo aqui de sênior. A gente conversou muito papo de sênior, de conduzir as pessoas, de trabalhar a cultura e tudo mais. O júnior, ele tem que estar muito bem preparado com as habilidades mais hard, né? Com as habilidades Uhum. mais técnicas. Não quer dizer que ele não precise entender de pessoas e tudo mais, mas ele tem que estar preparado para fazer um protótipo, ele tem que estar preparado para operar uma ferramenta como o Figma. Se não for em UI design, ele tem que estar preparado a conduzir uma pesquisa, planejar uma pesquisa, de forma que o Léo Braca, lá no UX Manager, quando chega um júnior lá na empresa dele, fala: Júnior, olha só, tá na nossa estratégia da empresa que a gente vai rodar aqui esse novo processo e você vai precisar aplicar essa técnica aqui. Eu quero que você mapeie a jornada do usuário. Você tem que saber fazer a jornada do usuário. Você tem que saber fazer. Você não vai ser cobrado como júnior de saber que a melhor técnica para usar naquele momento talvez seja a jornada.
em uma empresa mais madura, né? Acaba sendo mais Sim. prescritivo. O pleno e o sênior acaba sendo mais prescritivo para o júnior e falando o que ele precisa fazer, mas ele tem que saber fazer muito bem feito. Então, o que é cobrado do júnior? Ele tem uma base teórica muito boa, mas ele já ter executado na prática de alguma forma para ele poder mostrar que, cara, passar confiança. Né? Você não vai confiar em deixar alguém mapear uma jornada se você não vê que ele consegue fazer isso. Então você tem que estar preparado para passar confiança. Por isso que eu preparo os meus alunos dessa forma, Léo. Eles têm que resolver um desafio de design lá no programa, eles têm que Muito bom. entrevistar pessoas reais, têm que mapear jornadas, eles têm que executar a prática lá dentro, trabalhando em equipe, trabalhando remotamente. Para o case de portfólio, ser só a fotografia de que ele consegue executar essas atividades básicas. Para quando ele chega na empresa, cara, ele está preparado. Então, o júnior, ele tem que ser capaz de aplicar muito bem essas técnicas, ele tem que demonstrar essa prática. Então, quando as empresas pedem, pelo menos a minha visão é que eu tenho visto o mercado pedindo, eu não sei se na empresa que você está é assim, mas quando a gente fala que a gente quer um júnior, não é uma pessoa que está iniciante, que não sabe nada. É uma pessoa que passa confiança, que aprendeu, estudou a teoria e consegue executar na prática um conjunto de técnicas. Para mim, o júnior é isso, ele tem um cinto de utilidades e ele vai ser conduzido. Até aí, o que você acha disso? Eu concordo muito. E aí uma coisa que eu acrescento é o seguinte, aí é muito na minha visão de liderança, mas também é uma coisa que é uma conversa que hoje já permeia o mercado, eu só acho que ela precisa ganhar mais força, que é a gente precisa recepcionar melhor os júniores no mercado. Eu acredito muito na via de mão dupla. Então, por exemplo, para mim, sim, o júnior tem que ser capaz de ter todo esse cinto de utilidade técnico, mas, ao mesmo tempo, o mais importante para um júnior é ele ter curiosidade de querer praticar aquilo ali e aprender com a prática, e aprender com tudo que tiver acontecendo ao redor dele. Então, ele precisa ser uma esponja. Na verdade, a gente precisa... A habilidade de ser uma esponja e aprender com tudo que acontece à nossa volta, ela é eterna, De todos sabe? os níveis. Exatamente. E é um mundo sem volta. É uma prática que quando a gente começa a fazer, a gente sente na pele os benefícios que isso traz. Do tanto que isso traz confiabilidade, não só no time, mas na gente com a gente mesmo. Autoconfiança é uma coisa que a gente consegue trabalhar vendo os resultados. Então, assim, eu falo isso porque eu já sofri e sofro muito com o síndrome do impostor. Uma coisa que me ajuda muito, não lutar com o meu impostor, mas chamar ele para tomar um café e falar assim: olha que legal o que a gente conseguiu fazer no último mês. Você tem certeza que você vai continuar me dando esse checkmate com esse tanto de coisas que são reais e estão acontecendo? Então, às vezes, a gente se questiona muito, a gente se duvida muito, mas ter essa noção e conseguir trazer para a realidade ajuda muito a deixar o impostor quietinho no canto dele. E no caso do Júnior, o que eu vejo é: demonstre interesse, curiosidade e aprendizado. Seja essa esponja de aprendizado. Então, para mim, o mais importante, inclusive as expectativas que eu tenho com designer júniors, assim, que inclusive eu pretendo contratar para minha equipe muito em breve, mas primeiro eu preciso crescer a equipe para a gente conseguir criar um ambiente mais saudável para designer júniors, assim, é que ele consiga aprender em equipe, mas ao mesmo tempo ele tenha essa independência em querer absorver esse conhecimento. Porque no final das contas, acho que independente da posição júnior, pleno ou sênior, ninguém gosta de pessoas que são inertes, assim. Eu só vou me movimentar se alguma coisa bater em mim, sabe? Se alguém me pressionar, se alguém me cobrar, se alguém fazer alguma coisa, aí eu vou me movimentar. Cara, fujam disso. Excelente, excelente. Então tem os dois papéis, né? O júnior ele tem que estar preparado para o mercado e os líderes têm que estar preparados para conseguir conduzir esses júniors. É um cara querendo Exato. ali o tempo todo, com vontade, com essa curiosidade, preparado para ser essa esponja, mas ele vai absorver o que se não tiver alguém para fazer entregas para ele também. Então ele vai precisar de alguém para conduzir Exatamente. eles. Só que nem toda empresa tem isso, né, Léo? Tem empresas, e Não. assim, e a realidade para muitas pessoas, eu comecei em empresas assim, não é sempre que você pega uma empresa madura. Você pega uma empresa que o cara quer contratar um UX designer, porque viu que o UX designer está ajudando as empresas, e, Sim. cara, eu preciso do meu primeiro UX. E não quer pagar 15 mil reais para contratar um cara experiente, vai querer pagar ali 4 mil reais, 5 mil reais, e com isso ele contrata alguém que não é experiente. 3 a 4.500 ele está pegando um júnior. Né? Então, se ele focar em pegar um júnior, aí o júnior ele vai ter que ter essa maturidade ali naquele começo, para ele entender que, cara, não vai ser um mundo perfeito, mas ele pode buscar ajuda nas comunidades, pode buscar Exatamente. mentores, pode buscar outras formas dele conseguir essa mentoria que ele teria de um líder. Se ele não tem essa Sim. mentoria do líder, ele vai ter que ir atrás disso em outros lugares
para ajudar, para conversar sobre os desafios, falar, cara, qual é a melhor forma de eu lidar com isso? Eu estou com esse desafio aqui, eu estou fazendo isso, o que você acha? E não perguntar só como fazer, né? Eu gosto Exatamente. de observar o que as pessoas fazem e não o que elas falam. Em que Sim. sentido? É muito diferente para alguém chegar para mim e falar assim, Leandro, acabei de chegar na empresa, o que eu faço? Não sei. Agora, Leandro, olha, o meu chefe me pediu para fazer isso, eu tô com essa situação, eu pensei em fazer isso ou isso aqui. O que você acha? Aí eu consigo conversar sobre os riscos de cada um, eu consigo falar sobre o modelo mental dele, sobre o cenário. Aí eu consigo conversar melhor para ajudar. Né? Mas quando vem assim, sabe o que eu faço agora? Né? Também Sim. não é assim, né? Então, eu gosto de observar o que a pessoa está tentando fazer, e para isso ela precisa ter treinado antes, né? De novo, é aquele problema de você cair de paraquedas, né? Não treinei, não pratiquei, cair de paraquedas na empresa. Aí é difícil mesmo, você tem que estar buscando todo esse conhecimento. Sim. Se não for dentro com seus líderes, fora com outros mentores. A comunidade está aí para se ajudar, cara. E essa é uma das Exatamente. comunidades que eu mais vejo as pessoas se ajudando. Quando eu estava na engenharia não era assim, não. Não tinha um grupinho de WhatsApp de engenheiros de redes, que eu me formei em engenharia de redes, para poder conversar. E aí, como é que tá a carreira? Não tinha isso. Não tinha nada disso. Hoje tá cheio de grupo no Instagram, no Facebook, um monte de gente criando conteúdo que dá para você trocar uma ideia. E, cara, isso ajuda demais. Mas aí, pegando um cenário que você falou que também é um cenário da realidade hoje. É o cenário você que lute, né? Então, quando você cair nesse cenário, você que lute. Primeiro, a impressão é de que você está completamente solitário, tá? E às vezes esse sentimento de estar solitário, de estar sozinho, primeiro você tem que saber se ele é real ou não, ou se ele é só um sentimento seu que tá transformando em realidade, tá? Eu falo isso porque a gente hoje trabalha remotamente, então não estar dentro do ambiente físico dificulta muito saber esses sinais do que é real, do que não é real. Especialmente falando de solidão ao desempenhar um papel. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é, mesmo que você se sinta solitário, o seu sentimento é legítimo, não tô falando que o sentimento não é. Mas a nossa resposta a ele, a gente também controla. Então, conversa com as pessoas. Primeira coisa, conversa com o seu time. Você é um júnior, você é um estagiário. Primeira coisa, chama um one-on-one com essas pessoas que são chave que você está vendo ali do seu time. Seja o sênior do time, o líder do time, o manager da sua área. E tem algumas perguntas que ajudam já a estabelecer um chão comum, assim, do tipo, olha, qual é a sua expectativa para esse trabalho ou para essa posição? Porque, de novo, aí linkando com o que a gente falou lá, não é pessoal, é a expectativa em relação à posição que você está ocupando, não é sobre você, mas é sobre o que você pode fazer. E aí eles vão falar isso, olha, a expectativa que a gente tem aqui dentro de um ex-designer é A, B e C, tarará, tarará, de fazer isso, tá? E aí você começa a entender, tá, dentro disso tudo que ficou, né, que está sendo esclarecido, o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer. Acho que a primeira coisa é ter essa resposta. A segunda coisa e é uma coisa que, inclusive, eu fiz isso quando eu cheguei no OpenCo, eu perguntei para os C-Levels que eu tenho contato, falei, olha, qual é o significado de sucesso e de um trabalho bem feito para você aqui dentro? E direto, sim, na lata, né? E eles ficaram olhando assim, pô, ninguém me fez essa pergunta antes, pô, nunca tive esse tipo de conversa antes, sabe? E faz diferença. Inclusive, eu aprendi isso numa live da Julizu, ela falou que ela fazia isso, Eu e adoro essa pergunta, cara. pois é. E aí você fazendo essa pergunta, você muito provavelmente você vai ter uma resposta também direta que vai te ajudar a ter esse entendimento. Ah, legal. Então aqui na empresa que eu estou trabalhando, o que significa um trabalho bem feito é isso, isso e isso. Então você começa também a direcionar o seu caminho de aprendizado para aquilo ali. E se aquilo ali também for possível para você. E por último, aí no caso, eu acho que é para qualquer pessoa que for estar dentro de um time que tem uma liderança né, ou algumas lideranças. Conversa com seu líder direto e é uma pergunta que também faz muito sentido, que é qual é o estilo de liderança que tem naquele time e tem naquela empresa. Porque tem vários estilos de liderança, sabe? Tem pessoas que são mais diretas, tem pessoas que são mais acolhedoras, tem pessoas que são mais frias e focadas em resultado, tem pessoas que entendem que o resultado é através das pessoas, então elas vão focar nas pessoas para aí ter o resultado. Enfim, tem vários estilos e várias coisas diferentes. Se você sabe qual que é esse estilo que está ali predominando, você já vai ter também, você já vai saber também o que te espera, tanto no presente quanto no futuro. Então, são algumas perguntas e coisas que você pode puxar no one-on-one. Assim que você chega. Ah, beleza, então deixa eu marcar um one-on-one com essa pessoa. Ah, deixa eu marcar uma outra conversa com essa pessoa. Você começa a ter
todas essas informações, que aí você pode fazer o seu plano de desenvolvimento e já colocar em prática. Ah, então beleza. Então, olha, os caras esperam um trabalho bem feito é um trabalho que a gente precisa apresentar informações vindas de pesquisa, protótipos testáveis, uma interface maravilhosa e ainda ter esse monitoramento. Então, assim, a gente está pegando o plano perfeito. Muitas vezes, né, e aí eu falo isso de experiência própria, minhas últimas experiências, a parte mais difícil era o monitoramento, porque o monitoramento, beleza, precisava ser feito. E aí entrava num cenário que era, quem que tem que fazer esse monitoramento? É o time de Product Management? É o UX Researcher? Quem que é? Sabe, quem que é o dono dessa bola? E aí, o que que acontecia na vida real? Ah, ou era um deixa que eu deixo, né? E aí, cachorro que tem vários donos morre de fome. Ou então, não, vamos fazer isso junto. Como é que a gente pode fazer isso? Porque o Product Manager, ele vai ter os objetivos dele a monitorar, e o UX Researcher vai ter os objetivos dele a monitorar. E as duas visões são pertinentes. Então, o ideal é até fomentar um ambiente para que os dois sejam uma dupla para fazer esse monitoramento, né? Então, eu sei que eu acabei estendendo no parênteses assim, mas foi levando em situações reais que eu acho legal compartilhar aqui. Cara, mas tudo isso é extremamente pertinente. Você discutir sobre qual é o sucesso para a pessoa, você tá ali, é a sua cola que você precisa para você ser reconhecido pelo seu trabalho. E quando alguém vai abrir uma vaga, Léo, cara, não é simples assim. Eu vou ajudar um júnior. Vamos contratar um júnior? Ou, eu preciso de um sênior. Vamos colocar um sênior aqui que vai ser bom para a empresa. Não é assim que começa, não. Normalmente a contratação começa assim: chefe, cara, não aguento mais, eu estou sobrecarregado, eu não consigo fazer meu trabalho, eu preciso de alguém para me ajudar, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo. Ó, produto tal deu problema, então corta a cabeça de alguém, de repente a gente vai ter que contratar outra. Acontece um monte de coisa antes de alguém resolver abrir uma vaga. Pode ser uma loucura que está acontecendo ali por trás. Então, quando você faz essa pergunta do que é sucesso, por que você está me contratando? Né? Daqui a 3 meses, o que você gostaria de ver que eu tivesse atingido? Eles vão saber responder essa pergunta. Se não foi uma vaga assim que o chefe, só o RH chegou e falou, contrata um UX. Se ele não caiu de paraquedas, se ele está dentro ali do dia a dia da empresa mesmo, ele vai saber te responder essa pergunta. E é a dica que você precisa para você trabalhar ali os próximos 3 meses, sabendo exatamente o que vão querer de você. Essa pergunta, cara, para mim não pode faltar, ela é sensacional. Até porque em entrevistas, né, é um jogo de sedução dos dois lados. Às vezes, quem é júnior ainda não entende isso. Quem é júnior entra assim: será que vão gostar de mim? Será que vão fazer perguntas só para me derrubar? Ele não quer me contratar, né? Ele está me fazendo um favor de me contratar. Quem já está no mercado sabe que não é assim. A empresa está ali querendo te convencer a vir para a empresa. Ela está torcendo para você ser a melhor pessoa. Ela tá doida para te fazer uma pergunta e você dá uma resposta inteligente para ela falar: acabou, é esse que eu quero contratar. Eu não quero perder tempo fazendo entrevista. Então a empresa tá doida ali para te contratar. Então, se você mostra que você é uma pessoa, que você é a pessoa certa, e a empresa também, e você faz perguntas que mostram que você está interessado, que você está realmente buscando crescer na carreira, mas ajudar a empresa a crescer também, isso faz toda a diferença. Fica muito claro ali, né? Então, dicas para os júniors aí, para vocês perguntarem mesmo como é o processo da empresa, qual é o objetivo que ela quer que você, o que é sucesso para ela, porque você fazendo essas perguntas e alguém te falando o que exatamente ela quer, você já ganhou o seu primeiro patrocínio que você precisa. Então, ao invés de te pedirem a telinha bonita, eles vão lembrar dessa conversa e vão pensar, mas eu quero que essa pessoa esteja aqui por causa disso, ela vai se lembrar disso. E vai acabar patrocinando você aplicar e fazer um bom trabalho, né? Então, ajuda demais. Sim. E a Isabela tinha perguntado, né, aqui atrás, é o seguinte: às vezes acho que como estagiária recebo demandas de júnior. Teria uma grande diferença? Bom, lendo assim, eu penso o seguinte: se você como estagiária está recebendo demandas de júnior, primeiro, essas demandas estão claras para você, para o seu líder, é isso mesmo? Né? E segundo, se está chegando nesse ponto, por exemplo, é porque eles podem estar demonstrando uma confiança em você, que você consegue fazer mais coisas e que isso é um sinal da sua evolução. Um ótimo sinal. Quando Inclusive, você um é ótimo cobrado sinal. demais, quando é cobrado demais por um cargo de menos que você tá, tô me passando demanda de júnior, de pleno, você não sei, cara, tô me botando muito desafio aqui para mim, eu sou estagiário, eu recebo pouco por isso. Cara, não olha por essa ótica. Não olha pela ótica. Cara, se estão me valorizando desse jeito, estão pagando aqui R$ 500 para mim, R$ 1.000 para mim, que seja, 2.000, estagiário. Se eu pedir para sair da empresa, a empresa vai querer fazer uma contraproposta. Se ela está confiando em mim em tantos projetos importantes, se eu falar que eu vou sair, ela vai ficar louca. E ela vai querer que eu fico. Né? Então você tem que realmente dar essa corda, pelo menos minha opinião, né? Você tem que, se a pessoa tá te dando corda, você vai pegando, vai assumindo responsabilidades. E daqui a pouco você vai ser mais valorizado por isso. Eu vejo assim. Sim.
Outra pergunta aqui também foi do Elson, que ele colocou assim, numa empresa pequena e o time é só um designer querendo fazer umas 3 pesquisas diferentes, aberta, falando que é da empresa, fechada, como estudante, né, pesquisando novos clientes e concorrência, qual seria o melhor foco inicial? Melhor foco inicial para uma empresa pequena e que eles querem. Volta à pergunta, eu não entendi muito aqui a parte das Cara, pesquisas. 3 pois é, pesquisas. é isso que eu estou tentando entender. Numa empresa pequena e o time é só um designer querendo fazer umas 3 pesquisas diferentes, qual que é o melhor foco inicial? Cara, Tem pouca informação para a gente responder, é, Elcio. Tem pouca informação. Eu diria que a melhor pesquisa para você fazer é aquela que vai responder a dúvida mais arriscada do negócio. Então, ó, ele tem um time só de um designer, então ele não sabe se ele vai para o produto A ou para o produto B. Você vai ter que entender qual que vai gerar o maior risco e você vai ter que mitigar esse risco. Basicamente, a pergunta ela vai trazer resposta para uma dúvida que você tem. Qual que é a sim, dúvida que você acha que se você errar, vai dar merda pior? Num bom português, né? Se eu errar isso, eu tô ferrado. Então você vai atrás dessa resposta. Eu total. priorizaria sim, de uma forma Eu, bem geral, né? Pois é. E dentro disso que você falou também, eu penso o seguinte: qual a pesquisa que você vai conseguir chegar num resultado de valor em menos tempo, né? Porque um time de sound designer fazendo 3 pesquisas diferentes, só essas 3 pesquisas correndo em paralelo já vai te tomar um tempo considerável. E pensando que você, como é um designer, né, é um time de um homem só, é uma pessoa só, tem outras tarefas a serem feitas também. Então, como é que você organiza o seu tempo, às vezes, para escolher qual pesquisa você vai fazer ali que vai chegar num resultado em menos tempo e vai entregar valor, e ao mesmo tempo que isso não vai prejudicar suas outras entregas. Cara, quando a gente fala de academia, é um ambiente de pesquisa, é um ambiente que você está tentando encontrar novas formas de fazer alguma coisa. Já a vida real, ela está ali objetivando lucro, ela tem recursos, ela custa dinheiro. Então, na pesquisa, você está lá fazendo, sei lá, um mestrado, digamos. Você está fazendo um mestrado, cara, você está lá 2 anos para estudar, você está gastando esse tempo, 2 anos para testar, errar, testar, errar, testar, errar, testar, errar. É o seu tempo ali. E, de qualquer forma, se você gerar aprendizado e você conseguir descobrir uma coisa muito boa, é bom. E se você descobrir que não deu certo, é bom também, porque você vai registrar na sua tese lá que essa sua técnica não funciona. Ou você vai registrar que funciona ou que não funciona. O mercado não. No mercado você realmente precisa gerar algum tipo de retorno. Se não gerar retorno, a empresa não se sustenta. Então acho que a principal diferença é essa. A academia vai ser um pouco mais aberto para você testar metodologias novas e a empresa você sempre vai ter essa cobrança por resultado. Então você vai ter que sempre estar experimentando e testando mais rápido para você chegar no objetivo normalmente um objetivo de negócio. Você não vai ficar só querendo ajudar o usuário, você vai querer ajudar a empresa também a partir da oportunidade de usuário que você encontrou. Então, como a gente falou, sendo mais Exatamente. prático, né? A diferença da vida real e da vida teórica. Você usa a teoria para você ganhar repertório, e na vida real você tem que estar preparado para usar a técnica certa para reduzir o risco e gerar mais resultado. Boa. Vou tentar fazer uma tabelinha com o que você falou, que para mim a principal diferença é que no ambiente acadêmico você está focado em um assunto. Às vezes você está focado em uma metodologia, entender como é que aquilo funciona e tudo mais. No ambiente real, você tem um cenário onde você tem que tomar algumas decisões, macro e micro, para o que está acontecendo ali no seu dia a dia. Então, por isso que o que o Leandro falou vale ouro, né? O estudo que você tem, o repertório que você adquire, ele vai te empoderar para sua tomada de decisão no mundo real. A gente está fazendo, e design é fazer decisão, é tomar decisão todo dia. Desde a micro, do tipo, por que você está seguindo aquela sequência de fluxo, utilizando aqueles componentes, até virar e falar assim, porque aquele fluxo vai fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas, com o problema resolvido, e com isso elas vão fazer o objetivo de negócio da empresa ser alcançado. Então tem todas essas variáveis no tabuleiro assim. O tabuleiro do mundo real tem mais jogadas acontecendo ao mesmo tempo. E é muito difícil ter visão de todas. Mas dentro desse ambiente do mundo real, a gente tem que estar ligado nessas jogadas e tomar uma decisão em relação àquilo ali. Que é uma coisa que no ambiente acadêmico você tem mais tempo para, às vezes, decidir alguma coisa, mas é uma decisão que tem um tempo muito mais elástico. No mundo real, o tempo não é tão elástico assim. Você tem que tomar uma decisão. E, às vezes, no caso, né, para a liderança, o importante é você tomar uma decisão. É lógico que vai ser baseado em informações, em dados, no repertório e tudo mais. Mas o importante é toma uma decisão, sabe? Saiba o porquê você está decidindo as coisas, ao invés de ser uma pessoa que não vai tomar decisão nenhuma e deixar o pau quebrar na inércia, sabe? Esse é o pior cenário. E cara, UX é gestão de riscos, na verdade, né? Você o tempo todo está tentando entender o usuário para você não criar um produto que não vai funcionar. Você está tentando entender os seus
stakeholders ou patrocinadores para você criar um trabalho que eles vão gostar. O tempo todo você está tentando evitar os riscos possíveis. Então, basicamente, o seu trabalho como UX é você tentar achar o melhor resultado com o menor esforço possível, com o menor risco possível. Você não está atrás da resposta perfeita, da resposta certa. Você está tomando decisões o tempo todo e você vai estar sempre pesando. Se eu fizer isso, tem esses pontos negativos, mas tem esses positivos aqui. Eu vou por esse caminho, eu vou por esse. Nunca vai ter o lado perfeito. Você nunca vai se sentir. Por isso que eu acho que é por isso que a síndrome do impostor bate tanto na gente, Léo. Porque nunca chega num momento que você fala assim: caramba, eu tenho certeza que isso vai dar certo. Eu vou seguir aqui. Não tem. O tempo todo você sabe, olha, pode dar certo e pode dar errado por causa disso. Então eu vou sempre gerenciando o risco ali, né? As ferramentas estão aí para te ajudar a fazer isso mais bem feito, né? Ou pelo menos ter até o risco para assumir riscos, né? Reduzir o risco de assumir riscos. Aí eu vou jogar uma outra pergunta aqui na roda, que é uma das coisas que você até adiantou nos spoilers hoje nos stories. Chutar ou não chutar a porta? Cara, eu não gosto. Eu não gosto da posição de chegar chutando a porta. Assim, no sentido de, cara, eu vou chegar mudando todos os processos da empresa. Eu acho que você tem que passar confiança pelo seu trabalho. Então você chega, você vai abrir a porta com segurança, cara, ó, opa, tô aqui para ajudar, mas você não chega falando, pá, tá tudo errado, vamos fazer do meu jeito aqui, que esse negócio aqui, não sei de onde é que vocês tiraram essa metodologia, porque, pô, acabei de aprender num curso aqui fodão do Isso é Norma Group, que é de outro jeito, vocês estão tudo errado. Esse chutar a porta eu não gosto, mas você tá com confiança, galera, caramba, isso que vocês estão fazendo aqui, o que vocês acham de a gente fazer dessa outra forma? Vamos tentar fazer do jeito de vocês e do meu jeito e comparar? Isso ajuda demais. Você passar essa confiança ajuda demais. Não, perfeito. Eu também sou desse time de não chutar a porta. Inclusive, nessa minha mudança, né, da Hotmart para OpenCo, nessa posição de liderança, passaram-se várias coisas e vários sentimentos, assim. Então, primeiro aquela ansiedade de, pô, quero fazer acontecer, quero pegar o que eu aprendi e colocar em prática e causar uma mudança positiva e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é muito do tipo, deixa eu conhecer primeiro o que está acontecendo, quem são as pessoas, como é que é a cultura dessas pessoas. E cultura não é uma coisa que é falada, é uma coisa que é vivida, é como as pessoas agem. Então, você vai entendendo da cultura e falando assim, tá, ok. E aí você começa a ver os espaços para você poder agir. Então, opa, tem um espaço aqui, é igual você falou, é trocar a reclamação pela colaboração. Ao invés de você virar e falar, pô, quem que fez isso aqui? Quem que fez aquilo outro? Inclusive, isso é uma coisa muito comum no mundo de design de produto. Respeitem as vidas passadas das pessoas que trabalharam no produto que você está fazendo hoje. Porque elas precisaram tomar decisões no passado que, às vezes, para o contexto dela do passado, aquilo fazia sentido. Às vezes, hoje não faz, tá tudo bem. É para isso que você está aí. É para isso que você está aí. É para mudar daqui para frente. Mas entender o passado, entenda o passado com respeito. Deixa eu complementar. Pensa naquela máxima. Ninguém acorda falando, eu vou fazer um produto merda hoje. O cara se ele fez algo que não está funcionando hoje, ele fez tentando acertar com todas as forças. Exatamente, exatamente. E aí foi exatamente isso. Qual que foi o plano, na real? A partir dos entendimentos que você vai tendo dentro da cultura, dentro do espaço que você está ali das pessoas, você troca o isso tá uma bosta, vamos mudar, ou só o vamos mudar, pelo e se. E se a gente fizesse isso? E se a gente testasse isso junto com aquilo outro? Isso vale não só para o time de design que você faz parte, mas o IC, ele vai ser uma carta na sua manga eterna para você fazer a boa diplomacia entre outras áreas que a gente é dependente direto. A gente depende dos product managers para ter insumos de negócio para tomar decisões de design. A gente precisa dos desenvolvedores para que eles, com todo o código e tecnologia, o produto ganhe vida na mão das pessoas, sabe? O design não faz tudo. É uma peça muito importante, mas ainda assim é uma camada que está coexistindo com outras. E o designer, ele é o provocador, mas ele pode ser também a pessoa que vai integrar essas áreas. Porque, por natureza, não existe uma gravidade que vai juntar todo mundo no mundo real, ideal, filme da Pixar, aquela coisa toda. Exige esforço para chegar nesse nível. Eu concordo plenamente, cara. Essa técnica do IC, você consegue observar ela em várias outras técnicas que você vê aí dos design thinkings da vida, né? Uhum. Você tem aquele How Might We, que é o como poderíamos fazer algo, né? Sim. Então, É tem o será que poderíamos. Eu gosto muito dessas técnicas, porque eles falam assim, olha, quando você estiver lidando com um obstáculo complexo, aí você, ao invés de você falar, digamos um obstáculo aqui, olha, você está trabalhando lá com financeiras. Então você fala assim, olha, é impossível
você conseguir um crédito menor do que um grande banco, porque eles têm muito dinheiro. É impossível você conseguir o crédito com um grande banco, porque eles têm muito dinheiro. Aí você troca para como poderíamos oferecer um crédito melhor do que os grandes bancos. Você trocou o é impossível por algo que, cara, será que dá para fazer? E você coloca ele numa postura ativa, né, de tentar resolver o problema e, ao mesmo tempo, tentando entender outras diferentes opiniões de outras pessoas, né? Esse si é extremamente importante, até para você não ficar com uma posição muito extremista que você não pode mudar de ideia depois. Porque eu chego e falo para você aqui, cara, a coisa mais importante que tem no design é isso. Aí, uma vez que você discorda de mim, eu não consigo voltar atrás. Né? Agora, se eu coloco, olha, eu acredito que se. Né, aí eu posso mudar de opinião, eu posso me adaptar, eu posso flexibilizar, ajuda demais, de verdade, nessa diplomacia, sem dúvida alguma. E aí, indo para um outro ponto, né, que é um ponto que aparece muito também, que é o seguinte: e se o ambiente não valorizar o design, não valorizar o design de experiência e o foco for só em design está aqui para fazer telinha bonitinha, né? Vamos entrar Cara, nessa toca de eu, coelho eu aí. faço uma leitura muito forte disso, eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Quando alguém não valoriza o UX design, não é que ele não valoriza o UX design, é que, na verdade, ele acredita que as outras técnicas tradicionais geram mais resultado que o UX design. Ele acredita fortemente nisso, até que alguém convença do contrário. Então, se a pessoa acredita que, cara, é pegar a telinha, pegar a melhor ideia que ela fez e botar a foto do sobrinho lá e é isso que eu quero do meu site, do meu produto, você não consegue vencer essa crença só dizendo para a pessoa que existe o UX design. Tá? Você não consegue convencer essa pessoa só dizendo que o UX design é legal. Você vai precisar convencê-la. E para você convencê-la, na verdade, não é um processo de você impor, não é um processo de imposição, é uma relação de confiança, de novo. Então você vai ter que fazer algo, você vai ter que aplicar alguma técnica, mesmo que seja sem a pessoa saber. Vai ter que mostrar aquela telinha a ponto dele te falar assim, cara, essa sua telinha ficou massa. Não era exatamente o que eu estava buscando, mas ficou massa. O que você fez? Você fala, mas eu fiz teste de usabilidade, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu cheguei nesse resultado, e a pessoa, pô, eu quero que você faça mais disso. Acontece, tá? Então aí você tem que ir cavando ali as suas oportunidades. Então não é esperar só que a pessoa te peça, até porque se ela não está pedindo é porque ela não entende, ela não é especialista, ela acredita, e assim, ela está com medo de perder dinheiro, de novo, se ela quer fazer a telinha direta é porque ela está com medo de perder tempo com pesquisa e não dá em nada. Então, às vezes, a gente tem que assumir essa bucha aí, falar, cara, vou fazer isso que você está me pedindo, tá aqui, mas fiz essa outra alternativa também. O que você acha de testar ela? Mesmo a pessoa te falando, não vou testar agora, continua, porque uma semente você plantou. Da próxima vez quando você fizer isso, o cara já vai ficar mais balançado. Na terceira, de repente, ele já vai te falar, cara, tenta fazer daquela forma dessa vez, vamos ver se funciona. Mesmo que ele não esteja querendo torcer o braço, ele vai, de algum jeito, ele vai te dar um pouquinho mais de opção. Sim. Pelo menos comigo, sempre que aconteceu comigo, essa estratégia me deu um pouco mais de abertura. Pode não ter me dado 100% de abertura, mas um pouco mais de abertura com o tempo eu fui ganhando. Total. E é aquilo que a gente falou do jogo infinito e do longo prazo. Muitas vezes a gente não consegue. A bateria acabou de sinalizar que está 20%. Não, legal. Mas vai dar bom. Muitas vezes a gente não consegue essas vitórias que a gente gostaria de ter no tempo que a gente quer ter. Então, aí entram em campo duas coisas. Primeiro, negociação. Então, como é que você vai apresentar e comunicar aquela ideia? Mas, ao mesmo tempo, você também tem que ser flexível bastante para poder entender o contexto. E é por isso que enfim, minha barba branca aqui já denuncia que eu sou um cringe de carteirinha. E eu recomendo todo mundo jogar xadrez porque rende as melhores metáforas também, além de ser um jogo divertido. Mas tem jogadas que você não vai colocar todas as suas principais peças para dar um checkmate. Às vezes você tem que dar espaço para que aí algumas jogadas à frente, aí sim você consegue movimentar melhor nesse tabuleiro, sabe? Então muitas vezes o seu checkmate ele não vai vir na hora que você quer, sabe? Um exemplo disso foi o seguinte: essa semana a gente estava validando um MVP de um app e o time de desenvolvimento virou e falou assim: não, mas o cadastro pode ser do jeito que está hoje. Não vamos mudar nada, deixa o formulário lá. E era um formulário gigante. E a gente tem uma hipótese, que é uma hipótese, inclusive, a gente está até coletando entrevistas com pessoas e o resultado ainda está para chegar, que um fluxo conversacional, ao invés de um formulário gigantesco, possa aumentar a conversão. E a gente quer fazer o teste dos dois.
E a gente gostaria que o fluxo conversacional já entrasse no lugar do formulário gigante, é o desejo do time de design. Porém, o time de desenvolvimento bateu o pé e falou, não, olha, cara, agora não rola. O time de Product Management também entrou, né? Falou assim, não, vamos no Exis, vamos jogar mais seguro, tudo mais. Então, é aquela, por isso que aí, voltando, não vale a pena você meter o pé na porta e falar, não, vamos fazer, vamos, sabe, forçar. Lembra do Bruce Lee, a gente tem que ser água nessa hora, sabe? Então, assim, beleza, você pode recuar, você pode acolher, mas depois você pode também ir para frente. É E dar o saber melhor esses apoio movimentos, possível nesse assim. caso, né? Exatamente. E aquele lance de você saber jogar o jogo do time. Tem uma parada que é bem complexa, Léo, que todo mundo. Só fazendo um parênteses rapidinho para não te interromper demais. Mas tem uma Não, parada tranquilo. que é legal, que é o seguinte: quando você. Cara, quando você vai trabalhar em equipe, você precisa conquistar as outras pessoas. Às vezes a gente só quer que as pessoas conquistem a gente. Às vezes a gente só quer que as pessoas se adaptem ao nosso processo. A gente só quer que elas ouçam agora o UX design, que elas façam do nosso jeito. Mas não é bem assim. Então, às vezes, Não. quando você entra nessa situação que, cara, você queria fazer de uma forma, queria fazer interface conversacional, outros acharam que era melhor ir pelo formulário, você entra nessa junto com a equipe. Se a equipe decidiu que vai ser formulário, você Sim, vai dar o seu melhor, vai aplicar tudo que você sabe, fazer o exatamente. melhor formulário possível. E você vai ganhar confiança ali. Você não ganha todas as batalhas, né? Exatamente. Exatamente. E foi o que a gente fez. A gente virou para o time e falou: beleza, vamos no formulário Aziz, vamos no formulário do jeito que é. Do que vocês precisam? Ah, a gente precisa disso, disso e disso. Então, beleza, marca aí que daqui a X dias a gente vai entregar exatamente isso que a gente está combinando aqui agora. Fechou? Fechou. Inclusive, essa é uma outra habilidade que ajuda muito no crescimento de qualquer designer. É a capacidade de definir quais são seus compromissos e cumprir esses compromissos. Às vezes a gente acha que é só sair fazendo coisa, fazendo coisa, fazendo coisa. Para um tempo, né? Acha esse espaço, seja na conversa que você tem com o seu líder ou com outros times. Como é que vocês estão fazendo e determinando os combinados do grupo, sabe? Porque no final das contas, o jogo é sobre quais os combinados está todo mundo confortável e saudável de cumprir e cumprir isso, sabe? É simples assim. E às vezes o que embola é quando o slot de combinados transborda e vai crescendo a ponto de não, vamos, tá tudo certo. Olha, esse app aqui completo fica pronto em 2 dias, sabe? E não fica, a gente sabe que não fica. Então, é muito pior você assumir um prazo que é muito impossível e é aí que a confiança é quebrada do que você ser honesto e falar, olha, para a gente ter uma coisa de qualidade, a gente acredita que esse tempo seja mais saudável para todo mundo. Não só para as pessoas, mas também para o próprio produto em si. A gente consegue? Ah, consegue. Não, não consegue. E aí se começa a negociar. Mas se você tem a sua proposta de combinado, você já você já conseguiu ter o seu espaço ali na mesa e conseguiu manifestar sua voz. Muito importante também qual que é a voz que o design tem no ambiente. Assim. Se ninguém fala, o design não tem voz. Se começa falando um pouco e depois vai ampliando, aí sim, né, o jogo muda. Sim, e é uma conversa muito fácil de ter com liderança, na verdade, Léo. Eu adoro essas conversas porque elas me dão um bom guia, é uma conversa de priorização, né? Líder ou equipe, olha, eu estou com essas tarefas aqui. Vamos discutir sobre o que é mais importante eu fazer primeiro? Eu vou focar em uma delas, eu vou matar ela aqui primeiro. Se você pudesse escolher Perfeito. uma delas, qual seria? Aí você sabe que aquela lá é a prioridade. Vai lá, mata ela e vai para a próxima. Se você assumir muitas coisas ao mesmo tempo e não entregar nada, você perde confiança. É muito melhor ser mais franco e honesto mesmo nesse sentido. Sim. Aí teve uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: quando a liderança não dá espaço, tempo suficiente para a aplicação de dinâmicas do processo de discovery com a equipe? Ela não vê valor. É o jogo de confiança que a gente já conversou. Não é que ela não dá tempo ou que ela não quer. Ela não acredita que aquilo vai gerar bons resultados. Então, até que alguém prove a ela o contrário, ela não vai mudar de opinião, de jeito nenhum. Então, você realmente vai ter que provar com resultados. Não tem como Sim. correr. E aí uma coisa que você pode fazer é o seguinte: primeiro, se o time tiver um rito de priorização semanal, quinzenal, vai muito como que você pode gerenciar seu tempo. Então você pode gerenciar seu tempo e falar assim, olha,
Se eu tenho meu tempo para prototipar e transformar esse protótipo numa interface, no projeto X, esse outro projeto que a gente está aqui querendo fazer um discovery, quais entregáveis de discovery são possíveis de fazer com o tempo que a gente tem? Ah, é A, B ou C. Às vezes, não, é só esse aqui. Tudo bem, começa por ele. Eu consigo entrevistar 3 pessoas essa semana. Ok. Vai ser melhor do que não ter nada, sabe? Às vezes a gente tem que começar pequeno mesmo. Mas beleza. Mas eu não consigo fazer um teste de usabilidade com 10 pessoas, 15 pessoas. Cara, faz com 5. E aí aquilo que o Leandro falou lá atrás, que você falou lá atrás, né, Leandro? Do seu exemplo do design sprint elástico, assim, que eu adorei. Divide esse teste, sabe? Vai fazendo baterias dentro do tempo que você tem. Porque aí com isso você vai construindo esses capítulos que vão virar uma história, e essa história se apresenta para a sua liderança falando assim, olha só, com esse teste que a gente conseguiu fazer aqui, a gente conseguiu captar esse insight com esse dado. A gente está lidando com a realidade, a gente não está lidando com achismo. E aí entra nisso que você falou, né? É mesmo. E esse cenário aí da sprint que eu citei no começo, ele é até paradoxal, porque a sprint ela deveria acontecer em uma semana, e quando eu falo que me deram mais tempo para fazer, me parece que foi super patrocinado, né? Não, Leandro, você acabou de ganhar um mês para fazer. Pelo contrário, na verdade, eu tenho que fazer em um mês justamente porque ninguém tem tempo para atacar isso. Tá todo mundo com outros projetos em paralelo, fazendo um monte de coisa em paralelo. Por isso eu dividi em mais tempo, mas fazendo pequenas conquistas semanais para eu ter o resultado em um mês que eu poderia ter em uma semana, mas respeitando a cultura da empresa, respeitando os projetos que estão em andamento, respeitando o orçamento, os recursos que estão disponíveis. Essa adaptação que o mercado vai precisar e vai exigir de você, e são decisões que você vai precisar tomar quando você estiver pleno sênior. Para o júnior é muito fácil, vão te falar e vão falar, nessa semana você faz isso. O sênior é que vai ter que rebolar e vai ter que lidar com cenários complexos, falar, como eu vou sair do outro lado, sendo que ninguém me patrocina? É esse tipo de problema que o sênior vai acabar lidando, né? Exatamente. E aí, uma outra pergunta dentro desse cenário é o seguinte, né? Não só quando a gente entra dentro desse assunto que a gente falou sobre as pessoas quererem só telas de designers e tudo mais, mas também tem um cenário de pastelaria, né? De chegar às coisas rápido e querer coisas rápido, assim. Né? Primeiro, muito provavelmente você já passou por esse cenário algumas vezes, e aí saber de você o seguinte, como é que você fez essa reversão da pastelaria? Cara, olha só. Se eu te falar que a empresa que eu tô agora, ela tinha um pouco desse cenário. Ele tinha um pouco desse cenário aí de pastelaria. Qual que é o cenário da pastelaria, né? A galera tá trabalhando em um monte de produto e de repente desenvolvedores ou gerentes de projeto começam a bombardear o design falando, eu preciso de mais uma feature assim, eu preciso de mais uma feature assim, eu preciso de mais uma feature assim, e você precisa começar a entregar essas features. Só que quando tiver um volume muito grande, você não tem tempo para pesquisa. Então o que eu comecei a fazer? Eu pegava e ia fazendo, cada 3 que eu fazia, eu pegava uma e fazia mais bem feito, fazia mais organizado, levava um pouquinho mais de tempo e botava na conta das 4, né? Então essa semana eu vou ter que entregar as 4, faço 3 rapidinho e pego uma e levo mais tempo, mas aí eu faço um teste de estabilidade, converso com patrocinadores internos, converso com a equipe de helpdesk, converso com outras pessoas dentro da empresa, mesmo que eu não possa ainda ter acesso a usuários externos, por exemplo, mas tento achar essas informações. E aí eu mostro, olha, essas 3 eu fiz dessa forma, essa aqui eu fiz assim. Ganhei uns pontos. Na outra semana a mesma coisa. Dessa vez eu fiz assim, para essa outra aqui eu fiz mais 2 tipos de testes diferentes. Chegou num cenário que agora eu estou responsável pelas principais pesquisas dos principais produtos da empresa. Então, agora, quando chega um problema para mim, não chega mais a telinha. Quando chega a telinha, o meu líder chega e fala, ó, deixa a telinha com a pessoa tal. Eu quero que você faça a pesquisa mais elaborada para esse produto mais complexo aqui. Mas isso foi construído ao longo dos últimos 6, 7 meses. Então, não tinha uma equipe de UX Research, ainda não tem. Mas agora eu já assumi um papel de UX Research principal, não precisando tocar nas partes de UI Design o tempo inteiro. Mas foi o que eu fiz no começo. Então, assim, a empresa, e foi um dos pedidos do meu líder quando ele me contratou. Falou, Leandro, a gente está passando por esse momento, a empresa cresceu demais, a gente precisa ampliar a maturidade do time de UX. Então, eu já tinha isso combinado com ele. Ele já me falou, o cenário é difícil, o Product Manager é assim, os Product Owners são assim, a gente vai ter que quebrar essa cultura aos poucos. Beleza, deixa comigo. Então, todo o trabalho que eu faço é buscando isso e alinhado com ele. Então, ele vai me dando corda, eu vou mostrando, e aí todo o ecossistema vai percebendo. Então, de novo, jogo de confiança. Qualquer lugar que você entrar. Total.
Eu tenho uma história parecida também, que foi do primeiro time, assim, quando eu assumi um papel de lead lá em 2019, estava dentro da Hotmart. E aí eu fiz exatamente esse papel de, beleza, pô, agora vou entrar no time, como é que eu posso direcionar as pessoas? Mas primeiro é entender o que está acontecendo e para onde que a gente quer ir, né? A gente, grupo. E aí teve essa dor dos designers falando, putz, hoje a gente está num cenário onde acontece exatamente isso que você falou. O gerente de produto e os desenvolvedores, eles pedem, ah, não, eu preciso dessa tela, ah, não, eu preciso uma correção dessa feature aqui nessa tela, ou então, ah, tem esse fluxo, ah, a gente já fez todo o raciocínio aqui de código e tudo mais, é só colocar na ordem aqui que está no código e tudo mais, parará, pororô. E aí eles estavam assim, a gente faz essa pastelaria, e sendo que a gente gostaria de estar atuando em esferas mais estratégicas do produto, né? Era um descontentamento geral e que com certeza ia levar à saída das pessoas da empresa e tudo mais. E a gente falou assim, tá, então, primeiro, como é que está sendo a rotina disso? Como é que está chegando esses pedidos? Como é que esses pedidos são feitos e entregues e tudo mais? E aí, tá, a gente foi lá e entendeu. E aí eu fui conversar com as lideranças de gerência de produto e de desenvolvimento. Falando, olha só, galera, vamos condensar esses pedidos aqui nessa esfera de liderança para a gente criar uma agenda, para que essa agenda a gente vai atender vocês. Mas a gente precisa entender o porquê primeiro, tá? Aí todo mundo ficou assim, não, tudo bem, beleza, vamos fazer esse alinhamento semanal. Com esse alinhamento semanal, a gente falou assim, olha, vamos destinar um slot de tempo para esses pedidos que são demandas mais de manutenção. A gente falou assim, vocês concordam que isso aqui é manutenção? Beleza, então vamos destinar o nosso tempo para manutenção, esse outro tempo para começar a entender e atuar em esferas estratégicas do produto, que aí são exatamente já começar a fazer research, entregáveis de pesquisa, para justificar melhoria e tudo mais. E a gente começou a fazer essa divisão de tempo, sabe? Era o slot da manutenção e o outro slot que era o que a gente queria. Aí a gente começou numa proporção de 3-2, né? Então era 3 dias para um, 2 dias para o outro. Dava umas reboladas ali, umas flexibilizadas ali. Mas no final a gente conseguiu organizar as coisas e a pastelaria foi acabando. E isso demorou tipo 2 meses, né? Então, mas a gente foi revertendo, negociando e também demonstrando o seguinte: olha, o time de design ele não está aqui para fazer só essas telas, ele está aqui para poder fazer esses entregáveis de entendimento de pesquisa, de teste com o usuário, de trazer o usuário mais para o centro do produto, que hoje não está, a gente demonstrou que não estava e tudo mais. Aí as pessoas foram entendendo e aí a gente montou esse plano onde a gente foi negociando com as lideranças e a gente teve o sponsor que foi o diretor da área. Então a gente conseguiu levar isso para o diretor da área, ele falou assim, olha, pode resolver. Se isso está arregaçando a área de design, cara, eu não quero perder os designers. Eu quero que eles fiquem, mas eu quero que eles fiquem trabalhando com algo que eles acreditam. Né? Isso também é uma outra coisa para ser colocada e que eu acredito muito que é um papel da liderança, sabe? Fazer essas articulações de liderança também, né? É um papel muito importante, assim. Sim. Se ele tem que saber o risco que ele está assumindo, ele tem que confiar na equipe dele para ele pedir esse patrocínio, porque ele sabe. Você sabe, você está nesse papel, você sabe muito bem. Se você chegar e pedir um patrocínio para sua equipe trabalhar em algo que a equipe acredita e aquilo lá não gera resultado, o primeiro a rodar é você. Exatamente. Você foi lá e falou, cara, o meu tá na reta. A minha equipe vai trabalhar desse jeito aqui, deixa comigo. Você assume a Exatamente. responsabilidade pela equipe, né? Exatamente. E aí, eu acho que, assim, disso tudo que a gente E às vezes o falou, que o seu chefe só quer ganhar a sua confiança. Só para complementar. Se você chegar nele e exatamente. falar assim, pois é, chefe, realmente eu não sei, eles estão até querendo, mas eu não sei se é o melhor, ele não vai patrocinar. Aí você, se você é um cara que é inseguro, você vai chegar para sua equipe e falar, o líder lá não topou mesmo, mas foi você que passou insegurança e perdeu a oportunidade. Porque sempre relação de confiança, né? Sempre sobre pessoas. Exatamente. E aí, dentro disso, igual a gente falou, como é que a gente vai identificando essas oportunidades? E aí, para mim, o que fica até mesmo de aprendizado, assim, e que eu acho que todo mundo que está vendo a gente aqui até agora, é
como é que você identifica esses pontos de oportunidade? No início, eles são pequenos. Eles não vão caber na nossa expectativa. Às vezes, a nossa expectativa é um quarto muito grande, né? E a realidade, o peso da realidade, na verdade, é ser um ponto nesse quarto gigante que a gente criou para abrigar tudo isso que a gente quer fazer para nossa carreira e tudo mais. E eu acho que o grande lance é, igual você falou, é sobre pessoas, é sobre entender tudo isso, mas também identificar esses pontos onde cada um pode criando essas oportunidades, a micro e a macro. A macro, ela surge, né? A gente vê aí designers com oportunidades épicas, por exemplo, igual o Ian Spalter lá liderando o time do Instagram no Japão e tem um episódio dedicado para ele no Abstract do Netflix, sabe? Então é uma coisa gigante. Mas se você for olhar o histórico dele, por exemplo, cara, isso não caiu de uma hora para outra para ele, sabe? O cara tá lá há 20, 30 anos trabalhando com isso, há 15 anos na empresa, por onde que ele começou. Então, assim, ajuda muito. E foi uma frase que eu ouvi quando também tava nessa fase de estresse, de tipo, pô, nada dá certo, eu quero fazer e nada acontece, não sei o quê. E aí eu tive um líder que ele virou e falou assim comigo: não compara o seu início com o meio dos outros. São coisas completamente diferentes. Você tá pegando a ótica errada, sabe? E aquilo explodiu minha cabeça. Eu parei. Foi uma das coisas que me fez parar de reclamar, sabe? Quando eu era mais novo, assim. Sim, sim. Eu concordo plenamente com você. Você tem que jogar a sua liga. Você tem que jogar a sua liga, né? Então, se você é júnior, você tem que ser o melhor dos júniors. Você não tem que se comparar com o sênior. Se você é pleno, você tem que ser o melhor dos plenos para você conseguir a sua próxima vaga. Não quer dizer que você tem que ser melhor que o outro, não é jeito de falar. Mas assim, você não tem que estar preocupado com a pessoa que é super experiente, tem 10 anos de carreira e claro que você quer chegar lá, você quer ter essa experiência, mas você não é cobrado por isso. Você não recebe o salário para fazer isso. Você está no seu nível, você tem que respeitar o seu nível e subir a sua escadinha. A carreira, ela é uma escadinha. Você vai ganhando experiência, você vai ficando cada vez melhor, vai sabendo lidar com essas situações complexas. A gente fala sobre essas coisas porque a gente já levou muita porrada. A gente já levou muito tapa na cara aqui para, porra, né, acorda, você está tentando aplicar, técnica, tentando fazer o seu melhor e a coisa não vai, a coisa não funciona. Hoje a gente olha para trás e ri, hoje a gente consegue fazer uma leitura. Mas na época a gente já se estressou demais com muita coisa, todo mundo passa por isso. Então quando você passar por isso, lembra que é só uma etapa de algo que você está construindo, e se você ainda não tem oportunidade para aplicar, é porque você ainda tem algo para crescer, tem patrocínio para ganhar, tem confiança para você gerar, e tudo isso é um processo natural da carreira, né? Não é nada instantâneo. Qual que é a mensagem final que você deixa para as pessoas disso tudo que a gente conversou, que elas podem levar para o dia a dia delas amanhã, quando elas acordarem para o trabalho? Cara, olha, eu ouvi essa frase de uma pessoa que trabalha comigo hoje aqui no X Unicórnio. Olha só, deixa eu só me lembrar da frase certinha, que é o seguinte: a prática come a teoria no café da manhã. A prática come a teoria no café da manhã. Só que saco vazio não para em pé. Então a teoria, ela é importante. Ela vai ser importante, apesar da prática ainda ser algo que é um grande diferencial, mas você não consegue fazer uma boa prática sem uma teoria. Então, como a gente começou essa live falando sobre o UX da vida real e o UX da teoria, você precisa ter uma base, você precisa ter fundamentos fortes, fundamentos sólidos, você precisa entender a experiência de outras pessoas, acompanhar erros de outras pessoas, aprender com os erros delas. É para isso que serve a teoria, né? Para mostrar coisas que funcionam e que não funcionam. Basicamente isso, para você poder saber o que você vai aplicar no seu dia a dia. Então, foca muito na prática, nunca deixa só você sempre encher sua cabeça de novas teorias sem você aplicar, mas foca muito na prática, aplica, você tem que tirar para fora tudo isso que você foi colocando para dentro da sua cabeça, você tem que externalizar, e é a prática que vai te trazer os conhecimentos que você precisa e o crescimento na carreira. É a mensagem que eu deixo. Muito bom, cara, muito bom. Obrigado. Bom, a mensagem que eu posso deixar para as pessoas que Deixa eu dar o compartilham aqui crédito para o comigo. André Wallace que me falou essa frase, só para não fechar sem. Muito bom, muito bom. Total. E uma coisa que, bom, um recado que eu quero deixar também, que faz muita diferença, pelo menos para mim fez, é uma coisa que eu aprendi depois de velho: se respeitem, sejam generosos com você mesmo. Respeitem o tempo de aprendizado de vocês. Cada um tem o seu tempo de aprendizado, que é diferente um do outro. É lógico que muitas vezes a gente vai passar por situações onde às vezes a gente vai precisar, né? Por isso que eu acho que o Guimarães Rosa cabe muito bem em qualquer situação. O nosso dia a dia vai apertar, vai afrouxar, e no final das contas, não só o que o nosso trabalho quer, mas o que a nossa vida quer é coragem. Então, assim, qual a coragem que
você vai ter amanhã de botar em prática o que você está aprendendo, de buscar uma nova coisa, de saber se respeitar caso você não consiga aplicar um conhecimento no tempo que você tem ou no tempo que você quer, e fazer isso crescer ao longo dos próximos meses, sabe? A gente quer causar impacto o mais rápido possível, mas às vezes a gente demora muito tempo para fazer isso e está tudo certo, né? Ninguém fala isso com a gente. A gente está falando isso aqui agora, mas quando a gente era moleque lá atrás, cara, ninguém falou isso com a gente, do tipo, não, fica tranquilo, sabe o resultado que você quer chegar? Ele vai demorar. O resultado, o impacto que você quer causar, ele vai demorar. Por quê? Porque você precisa capinar o mato, bater a terra, botar o alicerce, começar a construir os cômodos para você ter a casa que você quer, sabe? Não tem atalho. Nesse caso, não tem atalho, assim. Bom, é isso. Por um segundo, mas acompanhei. Não, mas tá tranquilo. Consegui finalizar a mensagem que eu queria deixar. E, Leandro, muito obrigado pelo papo maravilhoso. Batemos o recorde aqui no Design em Camadas. E as portas estão mais que abertas para você. Muito obrigado mesmo. Uma honra te ter aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui também.